Semana passada eu expliquei para vocês as formas com que os nutrientes chegam até o sistema radicular para serem absorvidos. Eu expliquei que tem como ser por interceptação radicular, ou seja, a raiz vai se desenvolvendo e pega o nutriente, né? Só que essa forma ela é muito limitada, porque é limitada pelo crescimento, a raiz não cresce para sempre, então ela vai chegar lá no inferno e vai queimar, né? Não tem como. E assim também como o solo pode não permitir, né? Pode não permitir. Você pega um solo mais raso, um solo menos profundo, um solo muito argiloso, um solo muito compactado, não vai permitir. A outra forma é quando a água carrega os nutrientes. Eu jogo um boro, por exemplo, no solo. Pode colocar ele de forma superficial, porque como ele se movimenta pelo que a gente chama de fluxo de massa, né, um fluxo mesmo da massa, ok? A água carrega esse nutriente, tá? Então, seria uma forma. E a outra forma é a forma de difusão. São aqueles elementos que não são carregados facilmente pela água, mas se eles estiverem ali na solução, ele consegue chegar para ser absorvido, mas ele só consegue se movimentar nesse pequeno trecho aqui. Ele não consegue se movimentar com grandes percursos, como o boro, como o nitrogênio. São os elementos que chegam ao sistema radicular por difusão. E o potássio é um desses elementos. Por algum motivo na história da humanidade, acreditamos que o potássio é um elemento que é carregado por fluxo de massa, a sua maioria. Não é. O potássio é um elemento que chega ao sistema radicular, na sua maior parte, não totalmente, por difusão. Ah, Daniel, tá errado isso. Cara, então faz o seguinte, depois dessa aula, você vai lá, o que você vai fazer? Se você não estiver acreditando em mim, não agora, pode ser, continua assistindo, mas depois dessa aula, tá? Porque tá ao vivo, né, pra você não perder. Você vai lá e pesquisa no Google, assim, pesquisa no Google, você pesquisa em outro lugar, com inteligência artificial, no ChatGPT, elementos que são disponibilizados por fluxo de massa, por difusão e por interceptação radicular. Tem vários quadros, né? A gente pega aquele de Malavolta, entre outros autores, que mostram, ó, esse elemento aqui, a maioria é por difusão, esse aqui, a maioria é por fluxo de massa, esse aqui, né? E aí vocês vão ver que o potássio, ele está ali no grupo da galerinha da difusão, tá? Ele depende de um gradiente de concentração. Então, o potássio não se movimenta tão rápido ou tanto, ele não tem essa dinâmica tão grande, né? Não tem essa alta mobilidade como a gente pensa. Ele é um elemento que ele vai estar aqui, ó. Como que ele vai ser absorvido? Tem um pouquinho de água aqui? Beleza. O potássio está aqui? Beleza. Então, ele vai chegar para o nosso sistema radicular. Ah, o potássio ele está aqui, ó. Está aqui. Tem planta nenhuma aqui. Aí aqui está o potássio, né? Aqui está o solo e ele está aqui. Ele tem uma dificuldade para chegar até aqui. Vai demorar. É lógico que esse demorar que a gente fala depende do tipo de solo, depende da compactação ou descompactação. Se é um solo mais argiloso, se é um solo mais arenoso. Os solos mais arenosos vão se movimentar um pouco mais. Solos que têm baixa compactação vai se movimentar um pouco mais, tá? Assim, mas ele não se movimenta tão fácil, não porque chegou uma chuva aqui, ele já vai chegar na raiz. Não vai. Não é assim que o potássio trabalha. Tá bom? Isso aqui vai explicar daqui a pouquinho como que a gente faz o manejo correto de potássio. Mas primeiro eu tenho que tirar todas essas dúvidas. Ok? O Alan colocou aqui, ó, 72% por difusão, 3% por interceptação radicular e 25% fluxo de massa. Né? Deve ter puxado uma tabela. Tá vendo? Né? Alguns autores colocam um pouco mais, um pouco menos, mas é isso. A maior parte do potássio vai ser por difusão. Não é por fluxo de massa. Isso aqui já tem que ficar muito claro pra gente, tá? Produtor que está aqui me assistindo, Daniel, eu não sei, eu não entendo muito de difusão, fluxo de massa. Cara, é simples. É lógico, não tão simples, mas para ficar mais, assim, de forma superficial, para que todo mundo aqui consiga entender. Fluxo de massa é aqueles elementos em que, né, você colocou ele no solo, na superfície, colocou a água carrega ele com facilidade. Fluxo de massa. Aqueles que não se movimentam com facilidade por fluxo de massa, quer dizer que eles não são carregados facilmente. Mas eles podem chegar ao sistema radicular por difusão, ou seja, se ele estiver ali próximo da raiz, tiver água ali próximo, ele consegue dar uma pequena, né, um logo ali de mineiro, né? Chega um pouquinho ali, mas é isso, tá? Então esse é um ponto que a gente tem que ficar ligado.
O Lucas falou assim, eu não entendi muito bem o que é essa difusão do potássio. Não é só do potássio, tá, pessoal? Dos outros elementos, como o fósforo, enfim. Então imagina que aqui tem uma poça de água. Imagina que isso aqui seja uma poça de água. Ó, isso aqui que eu estou rabiscando. Isso aqui é uma poça de água. Se um elemento estiver dissolvido aqui nessa poça de água, como o potássio, por exemplo, ele consegue se movimentar aqui dentro dessa poça de água. Entende? Ele está ali. Naquele curto espaço, ele consegue se movimentar. Mas não quer dizer que ele vai conseguir carregar até lá para baixo, por exemplo. Ele não vai conseguir vir para cá. Não. Ele vai se movimentar por aqui. Ah, mas aí aqui tem outra poça. Tudo bem. O potássio que tiver aqui também vai se movimentar nessa poça. Estou usando aqui a palavra poça para ficar, né, desenhar. Então ele se movimenta num curto espaço de tempo, né? Ok? Vou falar sobre adubação foliar também, beleza? Pode ficar tranquilo aí. Quem perguntou isso é o Genival. Genival. Depois eu vou falar sobre adubação foliar também, ok? Moçada, e aí, vamos lá, vamos continuar desenrolando as coisas aqui. Isso nos leva a crer também que o potássio, e aí, olha só que doideira, né? Todos vocês, né? Não vou colocar todos, mas a maior parte de vocês já ouviu falar que o potássio, ele é perdido facilmente por lixiviação, né? Ou seja, o que seria essa lixiviação? Eu coloquei aqui, imagina que eu fiz aqui uma adubação com potássio, ó. Fui lá, joguei aqui potássio, tá, beleza. Área total, seu caminhãozinho, fiz a área total aqui de potássio. O que seria lixiviação? A água vai vir, né? Vai vir umas gotículas de água aqui, né? Tá vindo a água, bonitinho, vai chovendo, a nuvenzinha aqui, ó. Vou colocar um olhinho dela aqui, ó. A nuvem veio, né? E choveu. Choveu, o que seria essa lixiviação? Essa água vai e carregaria esses nutrientes para cá, ou seja, em um local inacessível pelo sistema radicular. A raiz está aqui, ó. Então ele é perdido por lixiviação, é carregado por lixiviação. Vocês já ouviram falar que com potássio isso acontece, né? Pois é. Esse aqui é mais uma informação de senso comum que não é tão verdade. Não é que não exista perda por lixiviação, mas não é esse monstro todo. Eu coloquei de forma superficial, choveu, vai carregar, por isso que tem que parcelar muito. Não. O fato de a gente parcelar o potássio é por outro motivo. Não é por conta das perdas por lixiviação. Eu vou explicar já já o porquê que a gente parcela o potássio. Mas não é por conta de perda por lixiviação, porque essa perda por lixiviação não acontece, pelo menos não de forma tão expressiva como a gente acha. O potássio que a gente coloca aqui de forma superficial, que você fez a adubação, ele meio que demora até chegar aqui. Ele não chega com tanta facilidade, ele demora. Então, a gente não tem tantos problemas por lixiviação como se imagina, como a gente pede, como a gente pensa. O Ezequiel falou assim, terreno arenoso, isso pode ser verdade. Sim, claro, é aquilo que eu falei, não é que não existam. Depende do tipo de solo. Solo mais arenoso, então, as perdas podem ser até um pouco mais frequentes. E que também não é tanto assim, né? Não é igual, perdi, vou colocar ali, semana que vem já perdi. Não é assim também, tá? Acontece, mas menos. Então, o que eu quero que você entenda? É que você não tem que se preocupar com as perdas por lixiviação. Agora, a gente tem uma perda aqui que é muito comum do potássio no solo. Isso aqui sim é verdade. É o que a gente chama de escorrimento superficial. O que seria esse escorrimento superficial? Você aplicou ele de forma superficial, choveu bastante, né? Choveu bastante. A água vai e carrega ele pelo solo e vai levando. Num processo, né? O seu solo ali está descoberto. Seu solo está descoberto. Em algum momento você teve uma chuva que ultrapassou a capacidade de campo do seu solo. Essa água escorre esse potássio. Então você está perdendo o potássio por escorrimento superficial e não por lixiviação. Quando que isso daqui vai acontecer? Quando o seu solo está desprotegido, quando o seu solo está descoberto. Né? E hoje a gente já sabe, galera. Vamos trabalhar, a gente acha que, até um tempo atrás, a gente achava que a produção, a lavoura bonita é aquela que está pelada. Não é, não é. Tem que proteger o solo. Então, o solo desprotegido, ele pode ocasionar perdas por escorrimento superficial.